saúde mental é a possibilidade de a gente compreender como nós conseguimos nos relacionar com o meio. Olha só, né? Então, assim, a proposta de compreender o papel da saúde mental, não só na nossa vida, mas na vida do trabalhador e na sua correlação com as funções que nós exercemos, né? Com os papéis que nós exercemos, né? Na nossa vida cotidiana, é de extrema importância. Né? Lembre-se que nós transitamos em uma série de papéis. Agora, o que acontece com isso? Chega um momento que fomos pegos de surpresa, né, por uma pandemia. Quem já vivenciou aqui? Já vivenciamos epidemia, mas quem já vivenciou pandemia? Né? E aí, aliás, eu ainda vou mais adiante. Ele coloca assim: será que ele poderia imaginar, né, que íamos ver, né, em nossas vidas, né, ou nossa família, nosso contexto social sendo modificado por uma pandemia? Estudamos na área de saúde, pandemia, né, epidemiologia, né, mas vivenciar, imagine, né, foi pego de surpresa, absurdamente surpresa. Isso levou a uma modificação nas relações. Olhe bem, né? Eu não cheguei ainda nas relações de trabalho, né? Nas relações com o trabalho. Né? Olha só, mas uma modificação radical, drástica, né? E dramática, né? Nas vidas das diversas pessoas, nos diversos segmentos que você possa imaginar. Né? Agora, e o que é pior, isso é mundial. As nossas relações, né, humanas, as nossas relações sociais começam a mudar. Né? O virtual começou a ganhar uma força tão absurda. E olhe que quantas vezes nós, inclusive digo por mim, né, psicólogo de graduação, né, criticamos, né, o excessivo uso do virtual, né, do mundo virtual. E chegamos a um momento que estamos agora tendo uma relação é, dramática, diria eu, porque cada um nas suas casas, sem poder sair, porque estamos em quarentena, né? E isso faz com que comece a haver uma modificação em todos os contextos possíveis e imaginários da nossa vida. E quando nós trazemos isso para a nossa relação do trabalho, mais ainda. Mas eu quero partir de um contexto. Eu quero partir de uma frase que a mídia está colocando, que as redes sociais vem a todo momento. É a história do novo normal. Que coisa absurda que nós chegamos. Parece que essa história de novo normal, as pessoas estão usando isso de uma forma tão simplória, pelo que nós estamos vivendo, de uma forma tão simples, dizer o que é o novo normal. Né? As pessoas usando máscara, saindo da rua de máscara, evitando o contato direto com as outras pessoas, e nós não podemos comungar, eu pelo menos não posso comungar com um termo desse. Isso não pode ser, né, normal, muito menos novo. Né? Pode ser novo, mas jamais normal. E a partir desse momento, nós começamos a ver o desabrochar de inúmeras situações significativas ligadas a transtornos psicológicos. Imagine, quem trabalha em empresa, uma das grandes causas de afastamento do trabalho na atualidade chama-se depressão. Você deu uma ideia. Olha onde eu quero chegar. Tá? Mas, de repente, nossos vínculos, né, foram abalados. Não vou dizer quebrados, porque muitos continuam com emprego, né, mas foram abalados. Fomos obrigados a um distanciamento social, fomos obrigados, além do distanciamento social, a um processo de isolamento, e, a partir daí, quantas situações, né, e olha o termo que eu vou usar, das psicopatologias da vida cotidiana, né, começaram a intensificar, um processo de intensificação, síndrome de pânico, processos depressivos, né, fobias. Imagine. Então, assim, eu começo a intensificar, né, eu começo a ser bombardeado por uma série de situações novas que
A maioria, com certeza, não sabe lidar adequadamente. Porque o isolamento, quando chegou um mês, as pessoas estavam suportando, estavam tolerando. Imagine, e sem perspectiva de um controle efetivo. E o que acontece a partir daí? Inevitavelmente, esses processos ligados à saúde mental começam a entrar, né, em cena. Sabe o que significa isso? Que quem já tem predisposição a desenvolver algum tipo de estrutura, né, psicopatológica, algum tipo de estrutura psicopatológica, né, começa a manifestar. Aí eu vou a uma questão, o que eu escuto demais. Olha, por exemplo, a questão dos idosos. Olha a questão das crianças. Está havendo grande quantidade de idosos e crianças afetados emocionalmente por isso. E no meio, eu tenho um grupo altamente produtivo, né? Não que criança e a terceira idade não seja produtivo, é nesse sentido. Produtivo porque está com vínculo de trabalho. Né? E no meio, eu tenho o quê? Eu tenho um grupo de pessoas que precisam, né, lidar, né, com as suas relações familiares associadas às suas relações de trabalho. Meu amigo, sabe o que significa isso? O nível de pressão, né, que é exigido, o nível de energia que é exigido é absurdo. Né? Há um desgaste emocional na vida desse trabalhador. Primeiro, ele está vivenciando uma coisa nunca antes vivenciada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele está aprendendo a lidar, né, com situações simultâneas, família e trabalho, porque em casa também estão as crianças, em casa está a esposa, em casa estão os pais, e assim vão. Né? Então, o que acontece? É, eles estão aprendendo a lidar com algo novo. E tudo que é novo é muito delicado. Às vezes até meio assustador. O que acontece a partir daí? Né? A saúde emocional, a fragilidade de algumas pessoas, né? Porque lembre o seguinte, isso aqui, ó, cabeça, né? A nossa mente é altamente, né, frágil. Sabe o que significa? Que nós vivemos em uma corda bamba. Imagine, você andando em uma corda bamba, você não pode cair para a direita nem cair para a esquerda. Se cair para a direita é um tipo de transtorno, se cair para a esquerda é um outro tipo de transtorno. Né? Então, o que acontece? Você continua na corda bamba. O que eu estou dizendo é que existe uma linha tênue entre, né? Olhe bem, uma linha tênue entre a sanidade e os conflitos. Porque a grande luta que nós temos no nosso cotidiano nada mais é do que manter nossa sanidade mental. A luta é essa. Né? Mas o que acontece? Chegou um momento que houve uma modificação das nossas relações, relações pessoais e relações de trabalho. As exigências aumentaram. O medo de perder o emprego, olhe bem, o medo de perder emprego, lembre-se que a grande maioria dos trabalhadores estão em empresas privadas, né? E geralmente em pequenas empresas. O medo de perder emprego é imenso. Né? Imagine quantas pessoas não ficaram agora, recentemente, sem salário. Ficaram recentemente sem salário, porque por lei, né, pelo decreto, né, federal, pôde ser suspenso o contrato de trabalho. Pessoas do shopping, por exemplo. O shopping está abrindo agora, mas passaram 3 meses sem receber. Então, o que acontece? Essas relações de trabalho, que já eram conflituosas anteriormente, começam a pontuar cada vez mais o que nós chamamos de incerteza. Incerteza para quê? Porque, primeiro, esse cara ele não sabe nunca, e ele não vai saber jamais, até quando ele vai estar trabalhando. Segundo, se a economia não retorna, olha só, nós estamos falando de saúde mental e chega o ponto da economia. Se a economia não retorna, né, ele vai ser dispensado, e a grande parte vai ser dispensado.
Consequência disso, né, desemprego. Desemprego está associado, muitas vezes, a uma série de desequilíbrios emocionais. Por quê? Porque tem impacto. A nossa vida, olhe bem, é inevitavelmente voltada para o trabalho. O ser humano, por definição, ele é um ser produtivo. Nós somos seres produtivos. Quando essa produtividade, né, cai, né, de mais diversas formas, você recebe um impacto emocional tremendo. O que vai acontecer a partir daí? Olha o que nós estamos falando. Eu estou falando de uma modificação radical na vida desse indivíduo. Né? Eu estou falando do trabalhador, mas cabe a vida de todos. Todos nós fomos impactados, inclusive eu, inclusive vocês, inclusive os professores, né, foram impactados com essa mudança. Nós tivemos que criar a possibilidade de adequação a uma nova forma, né, de existir. Olha só, eu vou radicalizar. Uma nova forma de existir. Durante a pandemia. O que vai acontecer a partir daí? Nós começamos a lidar com o novo. Não com a história do novo normal, que isso é outra coisa, mas com o novo, com o processo de mudança. E mudança é altamente difícil. Imagine, mudar é difícil. Mudar não é fácil. Sabe o que é mudar? Mudar significa, muitas vezes, você começar do zero. Ou mudar significa você dar uma guinada na sua vida. Ou mudar significa você não mais estar numa situação confortável, né, de acomodação. E aí vem o quê? Novamente o impacto sobre a nossa saúde mental. Ninguém pode dizer, jamais teria uma depressão. Olhe bem, jamais terei depressão, jamais terei um síndrome do pânico, jamais terei. É impossível fazer isso. O que está acontecendo? E o que nós estamos vivenciando agora? Uma modificação nas nossas ações, uma modificação nas nossas atitudes, né, com relação ao outro. O outro é importantíssimo para a nossa vida. Olhe bem, o outro é importantíssimo para a nossa vida. Só que chega um momento que nós somos afastados do convívio social e impactados, né, por esse afastamento. Sabe o que significa isso? Nós estamos nos adequando ao mundo virtual. Muitos já viviam no mundo virtual, mas não era a grande maioria. Porque virtualmente hoje eu preciso me relacionar e eu preciso trabalhar. Então, a história do home office, porque a gente precisa compreender, a gente precisa até estudar o impacto do home office na vida do trabalhador. Não é fácil. Tem outras coisas que estão envolvidas nesse processo. As suas relações afetivas, as suas relações com a sua família, uma overdose de família. Legal para quem tem uma família estruturada, mas lembre-se que nem todo mundo tem uma família estruturada. Lembre-se também que existe a disfuncionalidade, existe o conceito de famílias disfuncionais que impactam, né, sobre a vida do trabalhador. Porque uma das piores coisas que eu já ouvi, né, aliás, já ouvi muita barbaridade no mundo do trabalho, mas duas coisas chamam a atenção. A primeira é o seguinte: quando a empresa diz para o funcionário assim, nós somos uma grande família. Que mentira! Né? Mentira descarada. Nós não somos uma grande família. Se eu fosse uma grande família, e se o fulano não fosse fizesse parte dessa grande família, não teria sido demitido na pandemia para economizar custos. Isso é mentira. E outra grande mentira que se fala para o trabalhador é o seguinte: olha, quando você chegar, deixe os seus problemas no lado de fora. Né? Agora os problemas dele estão em casa. Né? Isso é impossível dissociar trabalhador, pessoa, dos seus problemas enfrentados na vida cotidiana. E agora, vamos agora potencializar isso. Potencializar isso, sabe o que significa? Que não mais esse indivíduo está entrando na empresa, porque ele está em home office, o medo dele de participar de uma redução de pessoal para que a empresa sobreviva, porque a empresa quer lucro, e o medo dele, né, muitas vezes como provedor da casa, de perder o sustento que dá a comida da família dele.
que eu estou falando? Eu estou falando que as consequências da pandemia não estão acontecendo, não. As consequências emocionais da pandemia vão acontecer pós-pandemia. Então, o que eu estou dizendo? Que o adoecimento do trabalhador está começando, nós estamos ainda, daquele Eisenberg, nós já estamos na metade. Porque o adoecimento desse cara, o impacto de tudo isso que ele está sofrendo agora, vem com uma onda posteriormente. Sabe o que significa isso? Que pós-pandemia, a quantidade de pessoas com depressão, a quantidade de pessoas com transtorno do pânico, a quantidade de pessoas com processos ansiosos tenderá a multiplicar-se. Olha só. Então, o contexto da saúde mental, vivenciada por nós, e eu vou me incluir, incluo vocês também, por nós, trabalhadores, começa a partir do momento que vamos sair da pandemia e vamos receber os impactos dessa pandemia em nossa vida emocional. Por quê? Porque primeiro foi a mudança, e tivemos que encarar a mudança. Depois da mudança, tivemos que adequar, né, a nossa situação. Né? O home office, as crianças estudando em casa, os familiares presentes cotidianamente. Olhe bem, os espaços compartilhados, né, muitas vezes em ambientes extremamente pequenos, que são os apartamentos, a intensificação, né, emocionalmente de todo o contexto da família, não é só de um, né? Não é só o impacto do cara que está lá, do trabalhador, mas o impacto de todos que estão lá na família. Né? Lembre o seguinte, as nossas relações emocionais funcionam pelo processo de autorregulação. E muitas vezes nós nos desregulamos pelo outro. Ou seja, nós não conseguimos lidar com situações com o outro e entramos num processo de desajuste. Né? Nos autodesregulamos. Então, a grande questão por trás da pandemia é o impacto que virá após o momento que as coisas se normalizarem, porque não vai voltar nada ao normal, desculpe a franqueza. E nem vai existir um novo normal. Por que eu estou falando a você? Os impactos são muitas vezes duradouros. Não pense que quem entra num processo depressivo sai amanhã. Não confunde tristeza, né, com depressão. Olhe bem, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que esses impactos têm um alto custo para as empresas. Não no momento, quer dizer, no momento também, mas no pós-pandemia, o impacto sobre as empresas vai ser imenso. Se hoje nós temos uma das principais causas de afastamento do trabalho, a depressão, imagine depois de tudo isso, a que ponto nós chegaremos. Eu acho que isso serve para uma reflexão.